Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Né? Agora a gente entra na presença do Senhor, né? Como se nós estivéssemos fora da presença dele, né? É um negócio também estranho que a gente pensa, né? Vamos entrar na tua presença. E onde a gente estava? Se Deus abarca todo o universo, né? Se tudo está dentro de Deus, de onde nós viemos? Se nós não estávamos na presença de Deus, que lugar é esse, né? Onde Deus não está? Deus pode não se manifestar na sua santidade e na sua glória, mas um atributo que nós aprendemos aí na teologia sistemática, o atributo de Deus é a onipresença, né? Ou seja, todos os lugares eles estão em Deus, dentro de Deus. Mas vamos lá, que não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é a carta de Paulo a Tito, a última carta paulina que nós vamos estudar, hein? Então, olha só, é a 13ª carta de Paulo que nós estamos estudando. Hoje é a última, né? A Tito. E aí na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos... ainda tem Filemão. Então, nós vamos falar de Filemão, que é também carta de Paulo. Aí sim é a última. Aqui eu cometi um equívoco. Então, não é Tito, ainda tem Filemão. Mas é tão pequenininho que a gente até despreza, né? Filemão, isso aí... Não. Mas vamos lá. Tito, capítulo de número 1, não, ainda não. Deixa eu passar algumas informações básicas, como a gente mantém aí quase que um padrão, né? A estudar aí livro, quando é livro por livro. E então a informação é a seguinte, né? Quem escreveu, onde, quando e por quê? As perguntas básicas. Quem escreveu? Paulo, né? Já entreguei aqui o ouro antes de falar qualquer coisa. Então Paulo é o escritor dessa carta. Onde ele escreve, ou onde está o Tito, né? Quando Paulo escreve, né? Direcionado à semelhança de 1ª e 2ª Timóteo. Tito também é um pastor, um jovem pastor, também semelhante a Timóteo. Então essa carta também é conhecida como carta pastoral, tá? São as cartas pastorais de Paulo, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, né? Elas diferem das outras que são enviadas para comunidades de fé, para um grupo, né? Embora às vezes encomendada lá para os bispos e diáconos, né? Para a liderança, mas direcionada a toda uma comunidade. Timóteo e Tito já diferem, são direcionados a pessoas, né? São cartas pessoais, aos pastores, portanto, cartas pastorais. Então, Tito é um jovem pastor, está na ilha chamada Ilha de Creta, tá? Então, onde escreve? Quem escreveu? Paulo, onde? Na Ilha de Creta. Quando ele escreve, tá? Entre a 1ª e a 2ª prisão dele, mais ou menos no ano 65 ou 66 depois de Cristo, tá? Ele foi preso umas 3 vezes, então entre a 1ª e a 2ª ele escreve essa carta aí. Por que ele escreve essa carta? Para corrigir problemas na igreja local e motivar o compromisso com a prática do bem. Então, qual o motivo, por que ele escreve essa carta? É para corrigir problemas, e a gente vai ver quais eram esses problemas, né? Aliás, as cartas de Paulo, acho que sem exceção, se não me falha a memória, sem exceção, todas elas são para corrigir problemas, né? Como nós estávamos falando aqui em off, ou problemas morais, ou problemas doutrinários, né? Então, é algum problema, Paulo vai lá, como a grande maioria, Paulo que funda a igreja, ele é o apóstolo, né? Ele é a referência doutrinária para essas comunidades de fé, então ele é responsável por elas, então ele acompanha, não só planta a igreja, não só funda a igreja, mas ele também acompanha, dá um suporte doutrinário a essas igrejas, volta de quando em quando, envia, né, seus cooperadores para que possa então levar essas comunidades de fé à maturidade cristã. Paulo cuida de cada uma das igrejas que ele plantou ao longo da sua vida. Ele não é aquele que vai lá, planta a igreja e acabou, tchau e bênção,
e nunca mais aparece, né? Ou então a gente que ganha uma pessoa para Cristo, né? A gente fala, ó, fiz minha parte, ganhei você para Cristo e a gente se encontra na eternidade. Não, né? Paulo, ele nos ensina a importância de você não só falar de Cristo, mas levar a pessoa à maturidade. No caso, se for um pastor, né? Levar essa comunidade à maturidade. Então Paulo também nos mostra aí, pelo seu exemplo, né? Pelo seu estilo de exercício ministerial, como que se dá a obra de um apóstolo, de um obreiro, mas também vale para todo discípulo de Cristo no âmbito menor, né? Então a gente entende que, claro, nem todos vão ser pastores, líderes ou pessoas que terão essa responsabilidade, mas todos nós, como discípulos de Cristo, temos em um grau menor, né? Se não for, eu estou dizendo aqueles que não são chamados especificamente para o ministério, porque todos somos chamados para seguir a Cristo, todos são chamados para a salvação. Dentre esses chamados são pinçados alguns, né? Não é por mérito, é pela pura graça de Deus, e tem uns que a gente não sabe nem como foi chamado. Eu, por exemplo, não faço ideia o porquê, né, que Jesus me chamou e me colocou no ministério. Não, a gente sabe muito bem que não é falsa humildade, não. A gente sabe muito bem que a gente, das nossas limitações, os pecados que a gente luta, as dificuldades, eu falei, Jesus amado, que coisa terrível, que enrascada que o Senhor me colocou, né? Podia ser só me chamar para a salvação e deixar eu de boa, assim, só de boa no sentido que, né, porque essas coisas pesam, né? Essas coisas são impossíveis, humanamente falando, e a graça de Deus é a grande responsável para nos levar adiante, para, através de nós, prosperar alguma coisa. É por isso que tudo é tudo por Ele, para Ele, por meio dEle, né? A Ele, Jesus, seja dada a glória. Todo feito humano relacionado ao reino de Deus deve ser atribuída ao Espírito Santo, a obra de Cristo na cruz do Calvário, a graça inexplicável de Cristo. Bom, dada essa introdução longa, a gente vai falar então sobre a questão do conselho de Paulo a Tito, semelhante então, né, que ele expôs em sua primeira carta a Timóteo, é bem parecido. Então, o que ele fala, a gente vai ver até algumas passagens aqui que são bem semelhantes mesmo, né? O que ele falou da primeira carta a Timóteo, aqui ele dá recomendações bem semelhantes, visto que são para dois pastores, né? Então, orientar dois pastores jovens, né? Dois pastores estão assumindo uma igreja que Paulo planta tanto lá em Éfeso com Timóteo, quanto aqui na ilha de Creta. É Paulo que principia essa igreja, e aí Paulo designa agora o Timóteo, né, envia Timóteo lá para que possa continuar essa obra e dar orientações. Então, a semelhança de Timóteo, Tito também recebe aí conselhos bem semelhantes, tá? Ambos deveriam cuidar, né? Ou seja, Timóteo e Tito deveriam cuidar para estabelecer uma forte liderança local para a igreja, né? Ambos deveriam, ou seja, Timóteo e Tito, se concentrar no ensino e na sã doutrina, tendo como visão gerar pessoas piedosas, cuja vida glorificasse a Deus. Então, é bem semelhante, como eu disse, os conselhos que Paulo dá para Timóteo, dá para Tito também, para que pudesse ensinar a doutrina correta, os ensinamentos, né, bíblico, para que pudesse gerar pessoas, formar pessoas piedosas a Deus, gente, né, de fato que tivesse a característica de um salvo. Irmãos, já aqui fazendo uma pausazinha ou abrindo um parênteses, né, para a gente extrair a lição para nós precisamos edificar a igreja, participar de igreja e ser igreja de uma maneira que todos nós, discípulos de Cristo, que temos contato com o Evangelho, possamos ser amadurecidos no caráter. A verdadeira espiritualidade, aqui eu já estou fazendo uma aplicação, né? A verdadeira espiritualidade que a Bíblia propõe não é que nós sejamos canais de milagres, de coisas sobrenaturais. Essas coisas, elas vêm como um acessório e vêm a reboque, mas não são essas coisas que determinam a espiritualidade, nem muito menos a salvação do Senhor ninguém, tá certo? Então, olha que coisa interessante. A verdadeira espiritualidade, ela é medida pelo caráter de Cristo formado na pessoa. E onde a gente acha essas características de Cristo? Em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, talvez seja a lista mais resumida, né? Ou a característica
completa de um servo, de uma serva de Deus, de um filho, de uma filha de Deus. Ali está, então, o que o Evangelho pretende formar em nós: amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas são aí as características, né, de uma pessoa salva, transformada pelo Evangelho. É o caráter, tá certo? O caráter é o termômetro, né, da santificação na vida da pessoa. Então essas coisas sim que nós devemos nos engajar, que a gente deve se esforçar para que seja em nós uma realidade, tá? Então só para a gente entender aqui o conselho que Paulo dá a Tito, esse semelhante Timóteo, que ensine a sã doutrina, a palavra de Deus. Amados, é isso que nós precisamos, é ensino bíblico e ponto. Não tem muito segredo, é ensinar o que a Bíblia ensina, né? Enfatizar, destacar, dar prioridade, tá certo? Aquilo que a Bíblia dá prioridade, dá importância àquilo que a Bíblia dá importância. Tem coisas no Evangelho, na Bíblia, a gente percebe aqui, que são secundárias, né? Pelas quais eu digo, Cristo não morreu, tá certo? Então tem coisas que por Cristo ele não morreu. Não morreu para saber se a gente come tal coisa, se veste tal coisa, se vai em tal lugar, se deixa de ir em tal lugar. Nessas coisas que os religiosos, eles dão um peso tão grande, né, que a gente fica falando, meu Deus, mas será que Jesus morreu na cruz para isso? Essa superficialidade não. Jesus morre na cruz para resgatar a imagem e a semelhança de Deus dentro de cada um de nós, irmãos. Caráter, é isso que é a ênfase do Evangelho. Coisa que nenhuma religião transforma. As religiões, o que elas podem fazer na vida do ser humano é dar uma melhorada, sabe, uma guaribada, sabe assim, um jeitinho brasileiro de dar uma melhorada, uma lustrada, sabe, aquele jeitinho assim que fala, nossa, ficou bom, aí quando você vai ver, depois desmonta tudo, é porque não trabalhou na estrutura, né? Então as religiões informam e reformam, só o Evangelho transforma, porque a gente está falando de natureza, tá certo? Natureza, caráter, fonte, é lá no âmago, é lá na raiz, lá nas juntas e nas medulas, lá como diz o Hebreus 4:12, né? Juntas medulas, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então vai lá no coração, lá na alma, lá onde ninguém escapa, lá onde muitas pessoas não veem, mas o Espírito... Alguém diz assim, alguém já disse assim, né? Ou as pessoas dizem assim, coração é terra onde ninguém pisa, mas o Espírito Santo dá uma caminhadinha lá. O Espírito Santo anda dentro do coração do ser humano, né? Tem um salmo que diz, pede, né, na oração, esse salmista, que Deus esquadrinhe o seu coração, né? E como uma lanterna possa iluminar os cantos escuros do coração. Então o Espírito Santo vai lá dentro, o Evangelho pretende na raiz do pecado, na natureza do pecado. A religião sempre vai na aparência, no exterior, treina, adestra, né? O religioso, e o cara até parece bonitinho assim, né? Bem... Sabe, tem gente que tem cara de crente, tem roupa de crente, se é que tem isso aí, mas é o que dizem, né? Andar de crente não parece assim uns crentes, né? Mas quando você vai ver na natureza, não é bem assim. Diga, irmã Ana Cláudia Capixaba. É igual aquela história que diz, por fora dela melhor, por dentro pão bolorento. Esse ditado eu conheço. Mais ou menos por aí, né? Professor? Oi. Sim. Quando o senhor fala, você vai responder ela ainda, né? Já respondi, minha amada. Pode falar. Quer dizer, não foi uma pergunta, não, foi um comentário. Pode falar, minha amada. Quando o senhor fala assim que o Espírito Santo ele esquadrinha o coração da pessoa e vai num lugar que está mais escuro, que é o lugar do pecado, né? E quando o senhor coloca assim que o Evangelho vai trazer essa transformação, porque a religiosidade ela só maqueia. Isso. Mas quando o Evangelho vai lá, o Espírito Santo vai lá, ele faz a mudança mediante a confronto. Exato. E mostrar os nossos pecados, fazer a gente conhecer. Isso é um processo de transformação. Sim, sim. É justamente isso que as cartas de Paulo ensinam,
né, que nós precisamos, é o que Paulo está fazendo o tempo todo, Paulo está confrontando, Deus está mostrando, olha, vocês vivem assim, vocês estão se comportando dessa maneira, mas os discípulos de Cristo, é assim que eles pensam, é assim que eles vivem, é assim que eles andam, os valores de vocês estão sendo esses, os valores do reino são esses, é esse confronto mesmo, exatamente, expondo, né, a palavra, né, doutrinando, confrontando, discernindo tudo o que é desvio da vontade de Deus, do caráter de Deus. Então, justamente isso, não tem outro meio, é isso que Deus faz o tempo todo conosco, que quer fazer o tempo todo conosco, por meio da sua palavra, da exposição, confrontando, olha, vocês estão vivendo assim, vocês estão indo por esse caminho, o caminho não é esse aqui. Então, expor o que a Bíblia ensina, a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar. Quando essa palavra ela é recebida pela pessoa, ela é poderosa para transformar consciências, entendimentos, né? Ela transforma categorias de pensamento. Então o Evangelho tem esse poder de transformação de consciência, porque o negócio é aqui, irmãos, ó. É aqui que a gente precisa ser transformado, não é o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 12? Verso 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente chama isso aqui de metanoia, né? Metanus, que é o que aparece no texto lá no original, é a transformação de mente, né? O que a gente fala de conversão, é a mudança de direção radical, né? Você está indo para uma direção e você faz a conversão, né? Então é arrependimento, é o que aparece lá no texto nos originais. Então, o que é arrependimento? O que é conversão? É quando você muda, é quando há uma mudança, mas uma mudança apenas comportamental? Não apenas. O comportamental é uma consequência e deve ser uma consequência, um fruto, um resultado daquilo que interiormente foi transformado. A mente foi transformada, porque a minha mente foi transformada, naturalmente as minhas ações, o meu propósito de vida, meu comportamento em si, ele é transformado naturalmente. Não precisa eu treinar ninguém para que faça isso ou aquilo. Eu só preciso expor a palavra de Deus, porque ela é poderosa para transformar consciências, né? Ela nos traz categorias novas, nos dá a mente de Cristo, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 16, né? Nós recebemos a mente de Cristo, uma forma de pensar, né, diferente do que o homem natural pensa. É como o homem espiritual deve pensar. Como o homem natural pensa, com a mente de Cristo. Ele busca, em Colossenses capítulo 3, Paulo falando, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, e não naquelas que são da terra, mortificai os vossos membros sobre a terra, os quais são prostituição, e ele começa a dar uma lista. Mas sempre fazendo esse confronto, é por aí. É isso que Paulo está fazendo aqui em Tito também. Nós vamos ver aqui, né, no andar da carruagem teológica, a gente vai perceber isso aqui tranquilamente, ó. Especialmente, eu fico admirado aqui, eu tô conversando com vocês, mas eu tô observando tudo, né? Eu fico admirado, viu, Natan? A habilidade que as irmãs têm. Eu tô vendo a irmã Ana Cláudia dando comida para um, conversando comigo. Eu fico preocupado se ela não inverte isso aí. Aí vai dar uma colher para mim e pergunta para a filha. Mas não inverte, é um negócio assim sincronizado. Coisa linda aí, ó, tá vendo? Vamos lá. Especialmente, eu me divirto aqui. Vocês não têm noção de como eu me divirto aqui nesse negócio. Ai, meu pai. Especialmente significativa é a ênfase de Paulo, né, na importância das boas obras. Na carta aqui o que ele vai falar, tá? A serem feitas, ó, por aqueles que conhecem a graça de Deus. Então é uma ênfase que ele dá, a gente vai perceber aqui, sobre as boas obras. Ele incentiva, ele fala para Tito, né, repassar isso para a igreja, ensinar a igreja, os irmãos, a se dedicarem às boas obras. É o que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, verso 8, verso 9 e verso 10, né? Ele traz aqui de uma outra maneira, mas é a ênfase que ele dá. Olha, nós não somos salvos, nós somos salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Mas Deus criou as boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. Então Paulo enfatiza aqui na carta de Tito,
para que ele ensine, né, os irmãos a praticarem as boas obras, e a gente vai ver que diferença isso fará nesse contexto aqui cultural, nesse contexto, nessa cidade de Creta, que olha, pensa num povo ruim, que até um dos poetas, né, um dos profetas ou poetas dessa cultura deles, um tal de, eita, agora me fugiu o nome, Epaminondas, eita, me fugiu o nome do cidadão, que era um profeta, Paulo vai usar lá, tá? Um profeta que era da cultura deles, que eles conheciam, ó, há séculos atrás, ele profetizou, esse povo aqui é ruim mesmo, reconheceu, né? Então, tá certo? E a gente vai considerar algumas coisas aqui. Eu quero considerar 4 coisas com vocês, nesses 40 minutos que nós temos aqui. Então, vamos ver se cada 10 minutos eu considero faço uma consideração. Oi? O nome do homem é Epimênides. Epimênides. Obrigado, irmã Cláudia. Que coisa boa. Tá aí nos comentários, na pesquisa, né? É porque tem Epaminondas, que é outro camarada. Esse Eita, agora me fugiu de novo. Epimênides, isso, é esse aí mesmo. Então, Epimênides, esse profeta ou esse poeta lá da ilha de Creta, né? Não é que ele era vivo, tá? É um poeta assim de pelo menos aí um século, né, atrás ele tinha vivido, mas é uma pessoa que... Século 6 a.C. Isso, então alguns séculos, né? Era aí do contexto grego, na verdade, tá? Então, a gente vai chegar lá nesse texto, inclusive, mas vamos lá. Vamos considerar aqui, né? Vamos pegar 4 pontos aqui e considerar a carta de Tito. Capítulo 1, verso 5 ao verso 9. Vamos lá pegar a Bíblia agora para tentar aí mergulhar um pouquinho aqui nos textos. Capítulo 1, verso 5 ao 9. Diz assim, ó: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes, né? Entenda também, para que você constitua ou dê reconhecimento oficial, tá? Então, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, né, vida desregrada, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha que semelhança que tem em 1 Timóteo capítulo 3, né? Quase que idêntico ao que Paulo recomenda lá em Timóteo capítulo 3, é o que ele recomenda para Tito aqui, para que Tito estabelecesse, para que Tito pudesse então delegar, tá certo? Em cada igreja dessa ilha. Então olha só, não é que é uma comunidade só. Paulo dá incumbência para Tito organizar, supervisionar, né, delegar e estabelecer presbíteros locais aí, tá? Pastores, né? Bispos, são termos aí que a Bíblia usa de uma forma intercambiável, tá? A gente vai ver aqui, ó. Era e é, não só era e é vital para a saúde de uma congregação local ser liderada por uma equipe de líderes piedosos. Lembrando, amados, que Paulo, nas suas epístolas, o que ele dá a entender é que jamais uma comunidade de fé era liderada por um homem apenas, tá certo? Então é o que a gente entende aqui, né? Nas cartas de Paulo, quando ele direciona, ele sempre fala aos bispos e diáconos, aos presbíteros, né? Aos pastores. Então sempre se referindo como um colégio, na verdade, um grupo. Nós temos, eu sei hoje, em muitas igrejas no Brasil, a gente chama de liderança episcopal. Você tem a episcopal, a presbiteral e a congregacional, né? Então, assim, só para entender, por exemplo, a presbiteriana, denominação presbiteriana, ela adota esse sistema de governo que é um colégio de presbíteros, né? Ou pastores, é a mesma coisa, irmão.
E aí você tem um pastor que é o pastor titular, ou o pastor que é aquele que é o administrativo, mas ele não toma decisões junto, enfim. Ele não é o líder, ele não é o cabeça, ele não é o cara, ele não é o que manda e desmanda. Existe um grupo, né? Inclusive, olha só o que diz Provérbios. Tem 2 provérbios que eu lembro aqui, não exatamente o versículo eu não lembro, mas eu sei que tem 2 provérbios que diz isso, né? Na multidão de conselhos há sabedoria, tá certo? Então, essa é a questão. Quando é uma pessoa só, muito complicado, né? Que é o que a gente vê em muitas igrejas, que o cara cola a placa, dá tilt, endoida, fica assim, zoado, e aí ele, né? bagunça a igreja, né? Um cara que às vezes blinda, se coloca acima das pessoas, não é acessível, né? O cara, aí pronto, é complicado. Então, e todo mundo tá sujeito a isso, né? Até os bem intencionados. Mas a questão é que Paulo aqui, ele dá essa recomendação não só nessa carta, como eu disse, mas em outras, mas aqui diretamente diz: Tito, vai lá e estabelece, né? Aí presbíteros de cidade em cidade, tá? Só que ele dá a recomendação: fulano tem que ter essa e essa característica, né? Ou essas virtudes. Então ele manda aqui da mesma forma que fez lá em Timóteo, ele também fala aqui, ó, pessoas que tenham essas qualidades aqui. Então Paulo deu a Tito a responsabilidade de nomear, né, esses líderes que são chamados de presbíteros, superintendentes ou bispos, de forma alternada em todo o Novo Testamento, é assim que aparece, tá? Pastor, bispo, presbítero e ancião são 4 termos, só completar aqui, irmã Ana Cláudia, você já entra. São 4 termos, tá, que referem-se à mesma pessoa: pastor, presbítero, bispo e ancião. Esses 4 termos aqui são refere-se à mesma pessoa em 4 atribuições diferentes, tá? Sei que as igrejas muitas não lidam assim, mas a Bíblia ensina assim. Diga, minha amada. Não, era só essa dúvida, já tirou. Ah, porque tá. o que a gente vê hoje nas igrejas, né? Tudo isso trazendo nos nossos dias, igrejas evangélicas. Dá a entender que, por exemplo, o bispo é hierarquicamente superior ao presbítero, que é hierarquicamente superior ao diácono, isso, ao pastor, né? Uhum. Parece assim que não, você já falou, não havia para Paulo essa distinção. Não tem nem essa ideia na Bíblia, né? Era uma situação, não era um cargo, né? Vamos dizer assim, era uma situação de pessoa. É uma função. Tinha a função que a função. pessoa tinha. Isso. Hoje em dia é como cargo, né? Isso. São funções, né? A Bíblia, ela vai tratar essa questão da liderança como funções, não como posições hierárquicas. Essa organização que nós temos, Jesus, lá nos evangelhos, ele mesmo já questiona por 2 vezes no mínimo essa questão de hierarquia. Ele pergunta: vem cá, como é aí, me digam vocês, aí os discípulos, né, ali os 12, como é aí que vivem os gentios? Aí ele falou: ó, um maior manda sobre o menor, domina sobre o menor e tal. E Jesus disse: então, entre vocês não será assim, né? Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o maior, seja o que serve mais. E em outra ocasião, Jesus disse assim: quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Responderam para ele: Senhor, quem está à mesa, né? Porque ele é servido. Aí Jesus disse: então, eu entre vocês sou aquele que serve. Então, capítulo 3 de João, ele dá o exemplo, né? Ele dá o exemplo dele mesmo servir, sendo Senhor e Mestre. Então, Jesus quebra essa lógica humana, opressiva, hierárquica, né? De opressão, de manda quem pode e obedece quem tem juízo, que é uma frase que nós temos aí rodando em muitas igrejas, e eu vejo como uma frase antibíblica no seu conceito, né? Então não existe o cara que é o maior, existem funções no corpo, onde você tem o cara que pastoreia, o cara que é o evangelista, o cara que é o missionário, o cara que é o pregador itinerante, o cara que é o missionário, é o apóstolo, enfim, o ensinador. Você tem funções diferentes. A nossa convivência são de iguais em funções diferentes. Aqueles que são dados mais responsabilidades, eles na verdade, na ótica do reino de Deus, eles são colocados como aqueles que sofrem mais, devem ser mais humildes. Paulo, ele disse assim: não é possível tanto sofrimento na minha vida, eu tenho para mim que Deus colocou nós, os apóstolos, por último na fila aqui, ó. Ele fala isso em 2 Coríntios capítulo 11, né? A gente é o lixo do mundo, é a escória de todos, apanha até umas horas, é preso. Eu acho que
Sei lá. Então olha só a percepção que Paulo teve, né? Ao contrário de nós hoje, muitas vezes, que a gente adotou, pegou essa estrutura mundana, pecadora, corrupta, empresarial, né? E social no âmbito do Estado e transportamos para a nossa convivência na igreja, na convivência local da comunidade. E Paulo, ele ensina isso nas suas epístolas e diz, não, nós somos ministros de Cristo, que os homens nos consideram como ministros de Cristo e como bons despenseiros do reino de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2 é o que Paulo fala. E ele diz o seguinte, nós somos ministros. A palavra ministro hoje, ela é tida como uma pessoa que, né, ela é importante e é servida, grande autoridade. Sim, é autoridade a palavra ministro, mas essa autoridade bíblica é aquele que serve mais, não que é mais servido. Então por isso que Paulo diz no original lá, nós somos os remadores dos remos inferiores. 1 Coríntios 4, verso 1 e 2, né? Nós somos os hiperetas, né? Está lá no original, que é traduzido por ministro, ou seja, escravo dos escravos é o sentido da palavra. Os obreiros são escravos dos escravos, é menor do que os servos, porque serve os servos, tá certo? Então os obreiros, eles são escravos dos escravos, foi chamado dentre os escravos, os discípulos, para servi-los. Então nós servimos os servos de Deus como obreiros, né? Como bom despenseiros. A palavra despenseiro também no original, e que Paulo usa é oikonomos, que é traduzido por mordomo. Então nós somos garçons. Os obreiros são aqueles que servem, são serviçais, são aqueles que servem aqueles que estão à mesa, que são os irmãos. Então é algo de ponta cabeça, né? A gente que não entendeu, que a gente gosta desse negócio de ser bajulado, de ser tido como o principal, o maior e aquela coisa toda, né? A gente gosta de ser massageado no ego, mas o que o evangelho ensina é ponta cabeça. Não dá para virar aqui, que senão vou cair. Mas de ponta cabeça, tá bom? Vamos lá. Então o primeiro ponto é esse, né? Constituir presbítero em cada cidade. Segundo ponto, segunda consideração, capítulo 2, verso 1 até o 15, o ensino que está de acordo com a sã doutrina. Então, capítulo 2, vamos lá, ler aqui, fazer aquela leitura simples, né? Corrida, mas não correndo, uma leitura aqui que a gente vai lendo de carreirinha, tá certo? Capítulo 2, verso 1 ao 15. Tu, porém, fala aos que convém a sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. As feministas endoida quando eu leio isso aqui, endoida, fica doida. Verso 5, né? A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu próprio marido. Aí aqui já endemoniou. A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na sã doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeita ao seu Senhor, em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Olha que coisa curiosa, quando a gente lê Colossenses capítulo 3, quando nós lemos Efésios capítulo número 6, essas recomendações são muito semelhantes. Ou seja, o comportamento, né, dos discípulos de Cristo, como deve ser na sociedade, na convivência na família e na comunidade de fé, né? Nós temos essas três esferas de relacionamentos, né, sociais. Na igreja, comunidade de fé, na família, né, nós temos em casa e nós temos no trabalho. Então são três esferas da convivência social, né, as principais. E Paulo dá as recomendações bem semelhantes, porque não muda, né? É o que ele está ensinando, é o que ele ensina a qualquer um, a todo aquele que é discípulo de Cristo, qualquer contexto histórico e cultural, em qualquer lugar do mundo, são ensinos universais, que inclusive cabe para nós e serve para nós hoje também, tá?